Boa noite, dia de número 126 do nosso projeto de minimalismo digital. Bom, ontem e hoje eu tive um pensamento, sabe? Entre vários outros. Mas esse eu gostaria de colocar aqui, que parar de produzir vídeos. Então, assim, pensei em poder guardar as minhas experiências para mim mesmo, em anonimato. Eu imaginei que o fato de expor, né, assim, eu sei que o canal é minúsculo, mais que minúsculo, eu sei que a pauta também não é de interesse da grande maioria, mas eu pensei assim, que se eu mantivesse as coisas para mim, que, não sei, foi um pensamento que se eu mantivesse as coisas para mim, em sigilo, se eu progredisse em fazer minhas atividades e não expor para quem assistisse, que seria melhor. Mas aí eu entendi o seguinte: produzir vídeos não surgiu para mim como uma forma de entreter pessoas, certo? Não surgiu para mim como uma forma de poder monetizar, poder viralizar, né? Ser conhecido, ser... nada disso. O meu estímulo, o meu início, né? O ponto de partida inicial, a ideia inicial para publicar vídeos, para postar vídeos, é simplesmente virar a chave, né, na minha cabeça. Por quê? Porque eu, por muito tempo, eu fui simplesmente um consumidor, certo? Eu fui simplesmente alguém que assistia e assim, não me libertei disso, sabe? É um caminho muito longo e eu sei que é um processo. Que eu era um consumidor do conteúdo alheio. Então, assim, eu passava muitas horas por dia assistindo coisas de outras pessoas, tá? Então, assim, eu era um espectador. Eu estava ali, de maneira passiva, diante de uma tela, passando conteúdo de outra pessoa, assistindo assistindo e ouvindo sobre o que uma pessoa fez, o que ela criou, o que ela produziu. E esse fato de começar a produzir vídeos justamente para mudar essa mentalidade de consumidor para criador. Então, eu faço como parte do meu processo de mudança, de crescimento. Então, eu entendi o seguinte, que eu ficar assistindo a vida das pessoas, eu ficar sendo espectador, né, vendo a história, vendo o conteúdo, ouvindo sobre as experiências de outra pessoa, eu não estava vivendo de maneira, né, com o meu potencial. Eu estava apenas sendo a plateia de uma ou várias pessoas construindo a sua própria história, sendo o senhor da sua própria vida. Então eu estava sendo passivo, estava sendo irrelevante na minha própria vida e estava desperdiçando um tempo que eu poderia estar construindo, que eu poderia estar criando, que eu poderia estar
dando andamento à minha vida, né? Sendo protagonista. Então esse é o padrão que eu quero para a minha nova realidade, o padrão de protagonista, de quem faz, de quem executa, e não daquele que apenas assiste, e não daquele que é a plateia. Então eu decidi que é hora de viver e criar a minha própria história. E o fato de produzir vídeos, né, os vídeos, o que os vídeos são? Os vídeos são um retorno, feedback, um resumo do que eu produzi, do que eu vivi no dia de hoje. Então, assim, e ele também é uma parcela de algo que eu estou construindo, que é o que? Ser constante. Eu percebi que se eu parar de criar, de produzir vídeos, eu vou estar esbarrando nos mesmos erros que eu cometi lá atrás, né? Nessa caminhada toda, de começar uma coisa e não dar seguimento. E não permitir que o que eu estou fazendo possa se desenvolver, eu possa se elevar de patamar, eu possa chegar a lugares maiores, né? Eu não em nada que eu fazia, eu fiz, eu não dava seguimento às coisas. Eu via que eu apresentava nenhum resultado ou um resultado zero. Então, o que eu fazia? Eu deixava de fazer, me frustrava e abandonava, né? E era mais um insucesso, era mais um fracasso, era um reforço negativo para o meu cérebro de que eu não conseguia prosseguir com as coisas. Mas eu entendi que os vídeos não são para me mostrar, os vídeos não são para me promover, os vídeos são para criar uma nova mentalidade protagonista. Então, antes a pessoa que ficava consumindo vídeos de maneira infinita e que está se conscientizando para libertar disso, está no processo, hoje, né, não hoje, né, mas a partir do momento em que eu comecei a criar, virou uma chave na minha cabeça de que eu posso inverter essa lógica, eu posso, ao invés de ficar assistindo, eu posso eu mesmo viver a minha história, criar e posso condensar isso num vídeo, para que isso como uma maneira de documentar, né, a minha trajetória, a minha jornada, e uma maneira também de reforçar esse comportamento de constância, de prosseguir, de não parar no meio do caminho ou no início. Então, eu refleti e decidi que eu tenho que continuar com os vídeos. Eles são muito relevantes para a minha jornada. É uma maneira de eu documentar a minha caminhada de protagonista da minha própria história, de ter como compreender e avaliar a minha evolução. É uma maneira também de eu ter ter melhores comportamentos, fazer melhores escolhas, porque ao invés de eu estar consumindo um conteúdo alheio, eu estou produzindo o meu próprio conteúdo sobre mim mesmo, sobre as minhas experiências. Posso estar contando aqui sobre as minhas vitórias, sobre as minhas derrotas, sobre os meus aprendizados, sobre dias bons e dias maus, sobre o que eu aprendi com os meus erros, sobre como eu reforço as coisas que eu estou fazendo certo, os ajustes que eu tenho feito, né?
Então, eu entendi que é o seguinte, eu como protagonista, eu crio a minha história, E sendo criador da minha história, todos os dias, como protagonista, a minha vida ela vai gerar valor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, todo dia eu vou ter pauta para falar. Todo dia eu vou ter assunto. E isso somado à leitura, à reflexão, à escrita, né? Então, assim, todo dia eu tento fazer um pequeno roteiro do meu dia, das principais impressões, das principais experiências, e isso pode se transformar em vídeos. E isso está se transformando em vídeos, porque essa coisa de ler, de pensar, de escrever, isso está me dando tá me ajudando a colocar em ordem os meus pensamentos, está me ajudando a aprender novos conceitos, a ter novas experiências, novas estratégias e novas táticas. E tudo isso pode estar virando isso que eu estou fazendo aqui agora, que é o conteúdo. Né? Então, assim, tendo uma vida consciente, eu tenho que uma postura mais ativa, onde eu posso direcionar a minha energia para gerar mais atividades, para gerar mais experiências, para gerar mais reflexões e que vai gerar mais conteúdos. Então é isso que eu entendi. Né? Então, assim, e por outro lado, eu como um consumidor, eu ouvi, né, e compreendi hoje o seguinte, que enquanto eu estou vendo histórias, enquanto eu estou vendo jogos, enquanto eu estou vendo filmes, enquanto eu estou assistindo eventos, tudo isso é só uma distração, certo? É só uma distração para fazer com que eu abandone, eu na verdade não abandone, mas entregue a minha consciência para uma outra coisa que não é a minha vida. E eu entendi o seguinte, enquanto eu estou engajado com a história, com o relato, com a vida de outra pessoa ou com outros eventos não relacionados à minha vida, enquanto eu me emociono, né, enquanto eu dedico ali o meu tempo com as telas, com os conteúdos, com a vida de outra pessoa, eu estou me emocionando com a experiência de terceiro e não com a minha própria experiência. Por exemplo, um evento mundial que está acontecendo, eu empresto ali o meu tempo e eu me engajo com aquilo, né? Mas o que acontece? Aquilo não é minha realidade. Aquilo é só uma fantasia e onde eu estou me engajando com aquilo, mas é com a emoção de outra pessoa, é com a experiência de outra pessoa, certo? E quando aquilo, né, aquela história tem um fim, aquele evento tem um fim, eu tenho que voltar para a minha realidade, certo? Por exemplo, no momento está rolando Copa do Mundo, e aí o que acontece? Os caras lá, eles são os protagonistas. Por quê? Porque eles treinaram, eles dedicam a sua vida ao esporte, eles ganham milhões, têm as contas recheadas de milhões de euros, de dólares, de reais, sabe? E eles estão ali sendo protagonistas da própria história, estão ali em primeira pessoa, vivendo uma vida, né, incrível, e você
tá ali de frente a uma tela, nem no estádio você está de frente a uma tela, emocionado, fora de si, né, na maior parte das vezes fora de si, com a alegria e com a tristeza, com a vitória ou com o fracasso, daquele cara que está sendo protagonista, e você está enxergando aquilo, e está vendo aquilo, está se emocionando com a experiência de outra pessoa, certo? Com um fato que não vai mudar em nada a sua existência, que não vai te tornar mais rico nem mais pobre, na verdade mais pobre, né? Mas que não vai fazer diferença alguma na sua realidade se você você tem os seus problemas, os seus desafios, né? Você tem a sua vida para tocar, você tem sua família, você tem seu trabalho, e no próximo dia a sua realidade vai chegar para você. Então, assim, por que que eu vou ficar na empolgação com a história de outra pessoa, sendo que eu não estou dedicando a atenção necessária para a minha? Então, assim, então não me interessa. Não me interessa mais, né? Porque já me interessou bastante. Então decidi que não me interessa mais. Não está sob o meu controle. Não é da minha alçada, então não me interessa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar minha mentalidade, mudar meu comportamento, para mudar minha própria história. Porque nada que eu consumi, né, das telas, nada disso está sob meu controle. Eu sou um espectador, eu sou uma plateia, né, nesse caso. Então, eu só posso assistir e aplaudir. E vai mudar algo para mim? Não vai. E isso vai me fazer, vai fazer com que eu aumente a minha consciência, a minha presença, vai fazer com que eu seja mais protagonista na minha história, vai gerar mais valor para a minha própria vida, para a vida das pessoas que estão ao meu redor? Não vai. Então eu entendi, né? Compreendi e refleti o valor da produção desses vídeos. Então eu vou continuar produzindo e eu vou continuar gerando valor para a minha história, vou continuar com a mentalidade protagonista, e assim eu tenho condição de mudar algo na minha vida, eu tenho condição de viver melhor, fazer mais, influenciar a vida das pessoas que estão ao meu redor. E é isso. Bom, essa foi a reflexão de hoje, não a única, mas uma das. E o que eu tenho para dizer no final é isso. É uma das boas coisas que o minimalismo digital me trouxe. A capacidade de me importar menos em consumir e de entender a importância de produzir, né? De poder acrescentar algo mais, coisas a mais para a minha vida, de poder ser mais útil e mais consciente no meu modo de viver, no meu modo de pensar, no meu modo de escolher as coisas que eu quero, de
não escolher as coisas que eu não quero e de poder ser consciente e de ter uma vida consciente. É isso. Uma boa noite e vá produzir. Chega de consumir, né? Procure olhar um pouco mais para a sua própria vida, onde você pode crescer, onde você pode melhorar, as áreas que você pode desenvolver, né? Onde você pode influenciar mais, onde você pode crescer mais. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser.